Bem-vindos. O CX Summit 2022 começou. Quero chamar ele, o nosso CEO e cofundador da Track.co, com certificações internacionais, entre elas Harvard, Disney e da Universidade de Illinois. Estou falando de um cara que é um dos maiores especialistas em Net Promoter Score e Customer Experience Metrics da América Latina. Estou falando de alguém que é mentor e autor do curso e livro Produtividade nas Nuvens, de 2012, e que também escreveu um capítulo para o livro Experiência do Cliente, na teoria e muita prática. Esse profissional possui experiência de mais de 10 anos no mercado e é o idealizador do CX Summit. É o nosso anfitrião, o dono da casa, ou seja, é o Papi. Venha para cá, Tomás Duarte, cadê você? E aí, pessoal? Grande Tomás. E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com vocês de volta. Até que enfim estamos de volta. Depois de alguns longos anos aí, ou seja, demorou bastante aqui para a gente chegar nesse dia, chegar nesse momento. A gente estava super ansioso de ver vocês aqui novamente. Então, queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo, pelo esforço, pelo investimento que vocês fizeram, pela dedicação. Estou vendo aqui a casa lotada, está muito bom. E vai ser um evento incrível. Contem comigo, contem com o nosso time, contem com os nossos parceiros, patrocinadores, contem com o Rafa aqui, que vai nos ajudar bastante. E vamos lá, vamos começar, né? Eba, Tomás, olha, em primeiro lugar, parabéns por essa iniciativa. É uma referência para o mercado, né? Eu, quando fui convidado para ser o apresentador, fiquei muito deslumbrado. Fiquei, nossa, todo mundo sabe desse evento do tamanho do que vocês fazem aqui, então estamos muito empolgados e terá muito conteúdo, muita coisa legal, vai ser demais. Mas, antes, eu pensei da gente fazer o seguinte, antes de eu passar a palavra para você, Tomás, que tal a gente já começar essa interação num clima de game show? Que tal um quadro para a gente se conhecer melhor e conhecer você, hein? Topa? Vamos embora. Então vai começar agora o X da Questão! Tchá, tchá, tchá! X da Questão, X da Questão. X da Questão vai ser muito maravilhoso, tem aqui uma ficha. Vem, muito bem, vamos X ver. da Questão. Vou explicar para vocês como é que funcionará, prestem atenção. Vários jogos muito malucos acontecerão aqui, hein? Você concorre a prêmios. Mentira, vocês não concorrem a prêmios, tá? Em algum momento vai ter sorteio, mas não é agora. Bom, como funcionará isso aqui, Tomás? Aparecerá uma roleta aqui para nós na tela, que tanto a minha face C, que eu vou chamar vocês de C, quanto a minha face X poderão ver, beleza? Nessa roleta vai girar e vai parar em uma palavra. Dependendo de qual palavra ela parar, eu vou te fazer uma pergunta que você vai ter que responder da forma rápida, a mais rápida possível, a primeira coisa que vier à sua cabeça. Perfeito? Então vamos ver a roleta, entenderam? Muito bem, vamos nessa? Roleta na tela, muito bem. Tá girando a roleta. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Ai, parou, Tomás. A palavra é experiência. Eu pergunto, Papum, o que é experiência? Cara, experiência para mim, além de serem as vivências, ou seja, toda a vida que uma pessoa tem numa relação de consumo, igual a gente está falando aqui hoje, é mais do que isso. Eu acho que experiência nasce ali, nós nascemos e morremos clientes. Desde o primeiro dia, quando você está na maternidade, sua filhinha, até o dia que a gente vai para o cemitério, nós somos clientes. Então, a experiência é toda essa vida que nós temos em relação às empresas que oferecem interações, oferecem relacionamentos, prestam serviços e produtos para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, para que a gente consiga atingir os nossos sonhos, nossos objetivos. Então, essas vivências, né, são as experiências. Eu acho que uma maneira super simplificada, né, de resumir seria dessa maneira. Gostei, muito bem. Roda a roleta. Vamos ver que outra palavra vai cair aqui, hein? Vamos lá, pode Surpresa. girar, produção. Que emoção esse jogo, né? É um jogo maluco. Olha, a palavra que caiu é encantar. E a pergunta que eu faço para você, Tomás, qual o segredo para encantar? Olha, veja bem, todo mundo tem uma expectativa, na minha visão. Todo mundo tem uma expectativa. Você pode não atender essa expectativa, você pode atender essa expectativa, ou você pode superar as expectativas. Acho que o encantamento acontece nesse momento, quando você consegue superar as expectativas de uma pessoa, que quando ela começou ali a se relacionar com a empresa, ela tinha um objetivo. E isso foi, enfim, a empresa foi prestando esse serviço, foi entregando essa vivência,
E quando você consegue superar essa expectativa, aí acontece o famoso momento uau, né, de encantamento. Então, acho que é a maneira mais simples de explicar encantamento. Eu achei o máximo. Vamos lá. Agora, a próxima palavra vai aparecer na roleta que gira nesse instante. Vamos lá. Tomás, vou dificultar um pouco a tua vida agora, hein? Vou dificultar. CX Summit 2022 em 4 palavras. Foi um grande desafio, novamente. Valeu, foi um grande desafio. Novamente, com novamente é 4. Pronto. Reunir o ecossistema, eu vou falar palavras-chave. Reunir o ecossistema é muito importante. Vou alongar, vamos lá, me ajuda aí. Você pode. Eu falo que esse evento não é um evento da Track, é um evento do mercado, é um evento de reunir os ecossistemas, não é se é o banco A ou B, se é a companhia aérea B ou C, não, enfim, não interessa. Aqui a gente está em virtude do cliente, do consumidor, nós consumidores. Então, aqui a ideia é a gente trocar o melhor conteúdo, o melhor conhecimento sobre o tema gestão da experiência do cliente, sobre o tema experiência do cliente, para que a gente consiga subir o patamar, a régua da maturidade da gestão da experiência do cliente no Brasil. Então, quando a gente fala, né, desse evento aqui, a gente está exatamente querendo trazer mais conhecimento, compartilhar o conhecimento, sem nada em troca, ou seja, a gente quer, de fato, ter um conteúdo técnico importante, que não seja comercial, que seja independente, inclusive, e que a gente consiga trazer inspiração para que vocês, dentro da empresa de vocês, dentro do dia a dia profissional, consigam aplicar esse conhecimento da melhor maneira. Muito bom. Vamos mais uma palavra aqui girando na roleta. Qual vai ser? 10 anos. Muito bem. A palavra é 10 anos e a pergunta é: há 10 anos, um trem em rota de colisão com outro trem adquiriu uma velocidade permanente de 214 km por hora. Em quantos ângulos o trem X, mentira, 10 anos de Track.com. Como resumir essa jornada? Olha, não foi simples, né? Uma empresa que começou do zero, literalmente, a gente nunca teve investimento no passado, né? E isso foi muito importante para que a gente fosse sempre uma empresa que tivesse uma busca pela centralidade do cliente e entregar, de fato, produtos consistentes que pudessem ajudar o dia a dia dos negócios. Mas mais do que isso, como um ecossistema, né, nós temos não somente os pilares de tecnologia, serviços, mas nós temos também o pilar de educação e eventos, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Evangelizar, né, no sentido de, as empresas de tecnologia utilizam esse termo, né, evangelizar o conhecimento de gestão, de tecnologia, para que a gente consiga subir o patamar. Então, a gente está em busca, não somente de, enfim, vender algo, a gente quer, de fato, trazer mais conhecimento e evolução para o mercado brasileiro. Boa. Acho que temos uma última palavra, né, produção, para a gente girar aqui. A última palavra vai aparecer aqui e você vai resumir aqui para nós, tá? A partir dela. Bom, a palavra é desafio e a pergunta que eu te faço é, para você, Tomás Duarte, qual o seu maior desafio? Meu maior desafio é exatamente trazer novidades, ou seja, perpetuar a empresa nos próximos 10 anos. A gente cada vez tem mais pessoas, um time muito maior, muito mais clientes, e a gente quer estar, de fato, na vanguarda do conhecimento, na vanguarda da tecnologia. Então, a gente tem uma visão de longo prazo, a gente quer ser um dos consolidadores do mercado brasileiro. Então, a gente tem que trabalhar duro para perpetuar essa história que foi muito legal há 10 anos atrás. Boa, mais aplausos para o Tomás, muito bom. X das questões acabou. Obrigado, Tomás. Agora é com você. Vocês sabem como é que funciona a dinâmica, né? Ele vai dar a palestra dele. No final, quem pergunta é a nossa plateia. Quem tiver pergunta, levanta a mão e vai ter uma dinâmica para a gente poder ouvir vocês, beleza? Vamos ter um tempinho para vocês tirarem suas dúvidas aqui com ele ao final dessa apresentação. Mais uma vez, obrigado. É com vocês o Tomás. Valeu! Valeu! Pessoal, obrigado pela presença novamente. Vai ser um prazer aqui ter vocês hoje durante esse dia inteiro. Tá nesse palco aqui não é uma coisa simples, é um palco muito grande, gigantesco. Quem já pisou aqui sabe como é que é desafiador. Mas a gente está aqui exatamente para trazer conhecimento de alto nível, tá? E esse evento, igual eu disse, é um evento para o mercado, não é um evento da Track, é um evento de todos vocês. A gente quer compartilhar esse conhecimento e
Veja bem, eu gostaria de dedicar, né, esse evento a todas as vítimas do Covid-19, inclusive nosso grande amigo Maurício Vargas, que era o CEO do Reclame Aqui, um amigo próximo, que inclusive era palestrante do CIEX. Ele, infelizmente, faleceu de Covid. Então, a dedicatória desse evento vai para todas essas pessoas, tá bom? Uma salva de palmas para o Maurício. Eu estou com uma colinha aqui, só para lembrar, antes de começar a minha apresentação, que eu queria dizer que a gente tem um conteúdo incrível, a gente tem palestrantes, o nosso line-up, né, está super legal, está super de alto nível. A gente está trazendo aqui algumas grandes referências do seu mercado, ou seja, que trabalham, né, na sua própria vertical de mercado. Então, vai ser, de fato, tenham atenção ao conteúdo que essas pessoas irão passar, aproveitem, façam networking, por aí vai, tá bom? Quando eu fiz uma enquete para entender qual que era o tema que as pessoas gostariam de ouvir que eu falasse, eu fiz nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, eu perguntei alguns temas e perguntei quais eram temas que essas pessoas gostariam de ouvir. E o tema futuro do CX foi o tema mais falado, tá bom? Então, a minha apresentação, ela fala sobre um pouco de futuro do CX. Para começar, vamos ver esse vídeo. Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be, the customer is always right, said those who didn't listen, but that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Nós somos a geração CX. Quem está aqui comigo? Vocês são a geração CX? Estamos juntos, né? Legal. Conforme eu mencionei, eu vou falar sobre os 3 futuros de CX. Falar sobre o futuro é muito difícil, porque, enfim, cada momento, cada questão pode levar a sua própria trajetória, o seu próprio caminho, né? Então, eu percorri aqui alguns temas verticalizados em gestão, comportamento e também tecnologia e inovação. Então, em 2030, na verdade, em 2018, a minha apresentação do CX Summit 2018, quem foi no CX Summit de 2018? Legal, temos pessoas novas aqui. Que foi aqui em São Paulo, no Customer Experience Summit 2018, eu fiz uma apresentação, Experiência do Cliente 2030. Inclusive, ela foi um sucesso, até que gerou um TEDx, e hoje é um dos vídeos mais vistos em relação à experiência do cliente no YouTube, com dezenas de milhares de visualizações. Depois vale a pena, ela está disponível, tá? no YouTube, vale a pena conferir. E lá eu falava sobre uma série de inovações tecnológicas que pudessem, enfim, influenciar na experiência do cliente como um todo. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou separar entre 3 pilares: comportamento, gestão e inovação. Antes eu queria fazer também outra homenagem. Nós estamos há 2 anos, nesse mês de novembro, o grande Tony Hsieh, que era o fundador da Zappos e autor do livro Satisfação Garantida, Delivering Happiness, ele faleceu e foi um dos caras que mais influenciou a experiência do cliente no mundo. Quem não leu o livro ainda, vale a pena ler. Ele é um cara super visionário, muito à frente do seu tempo.
O Tony, quem não conhece a história, vale a pena conhecer a história das apps, e é uma homenagem a esse cara que me inspirou bastante também, e, enfim, fica essa memória para ele. Vou falar sobre um pouco futuro da gestão. Então, para cada um dos temas, eu trago algumas questões, tá? Alguns enigmas e alguns futuros. Além disso, vou falar sobre o futuro do comportamento, numa visão muito pessoal, tá? Com base em pesquisas que eu realizo, com base em conhecimentos que eu vou adquirindo, e, enfim, formando essa opinião de fato. E também vou falar sobre o futuro da inovação tecnológica, trazer algumas inovações tecnológicas que eu acredito que possam ser super legais, que estão acontecendo e já vão acontecer em breve, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. Vamos começar, então, com o primeiro destino, gestão. Pessoal, tem coisa mais desagradável do que em qualquer momento que a gente vá, qualquer empresa que a gente percorra, qualquer jornada que a gente vai viver, nós somos obrigados a todos os momentos repetirmos os nossos dados. Os nossos dados, eles são individuais, são independentes em cada tipo de negócio. E eu tenho uma certeza que isso vai mudar em um futuro breve. Porque nós temos cada vez mais um canivete suíço de ferramentas, né? Ferramentas X, Y, Z, ferramentas de CRMs, ERPs, Helpdesk, plataformas de CXM e por aí vai. Então, nós temos uma descentralização dos dados atualmente. E isso prejudica muito a experiência do cliente. Vocês concordam comigo? A descentralização dos dados é um problema verdadeiro que nós precisamos resolver. Então, eu acredito que no futuro nós teremos novos protocolos em relação a intercâmbio de dados. Novos protocolos e princípios em relação ao intercâmbio de dados. Cada vez mais nós estamos observando empresas que desenvolvem gateways de APIs, ou seja, gateways de aplicações para fazer integrações entre dados e também garantir que haja uma visão single customer. Só que ainda, quem é o maior interessado na base de dados? É a própria empresa. Por isso que eu acredito que em breve nós teremos protocolos de bases de dados de consumidores que são extremamente neutras, ou seja, que terão um acesso livre entre várias empresas. Imagina só que legal você ter um cadastro, né, que seja fácil e único e fácil de conexão. Então, isso vai influenciar muito na nossa experiência, porque hoje é um pain point, é um ponto de atrito o opt-in dos dados, é o cadastro das informações. E isso vai ser um ponto substancial de melhoria no futuro breve. Um exemplo, um dos poucos exemplos no mundo que eu consegui trazer é o da Interpol. A Interpol, ela tem 19 bases de dados em diversos países no mundo, bem como 124 milhões de fichas criminais, 20 milhões de buscas diárias por um dado único, né, com tempo de resposta de meio segundo. É uma base de dados neutra. Quem que é o maior beneficiário nesse caso? Claro, são os governos, porque é uma questão criminal, né? Mas vamos colocar esse exemplo para aplicação dentro da nossa realidade. Imagina se os dados de clientes fossem consistentes, únicos, relevantes e que pudessem ser intercambiáveis entre negócios, colocando o cliente no centro. A LGPD brasileira, que foi uma inspiração da GDPR da Europa, ela tem um princípio super relevante, que chama qualidade dos dados. Ela é uma legislação centrada no cliente, customer-centric. Mas isso não chegou ainda na esfera privada, na esfera dos negócios. Eu acredito que nós teremos novos protocolos que irão garantir essa base de dados neutros e que, no fundo, nós, consumidores, seremos os principais beneficiados. Nós temos aqui um outro ponto importante, né? Um novo patamar da jornada. Cada vez mais, nós, empresas, precisamos colocar a jornada do cliente num nível acima, num nível cada vez mais refinado, né? Compreendendo, controlando e provocando emoções positivas, não negativas, né? Então, você entender milimetricamente, cada momento, cada micromomento que esse cliente vai viver e que você consiga entregar emoções positivas em todos esses momentos, isso vai fazer toda a diferença.
E as jornadas estão cada vez mais refinadas, né? A tecnologia permite esse refinamento. Então, a gente tem vários exemplos, né, de empresas que fazem isso muito bem. Eu vou colocar o exemplo do novo aplicativo da Disney, que é o Disney Genie. Alguém já usou o Disney Genie? O recurso, né? Foi lançado depois da pandemia. A Disney tinha o chamado Fast Pass, né? Mas ela criou agora o Disney Genie, que é nada mais do que um aplicativo de agendamento de roteiro. E eu coloquei esse termo chamado Design Guardrail. Guardrail é aquela lateral da pista de Fórmula 1 para evitar que o carro saia, né? Porque as jornadas, elas não precisam ser controladas, elas precisam ser guiadas. As pessoas, elas precisam de ter uma individualidade e estar dentro da sua própria jornada, dentro dos limites possíveis de operação do negócio, né? Então, o Disney Guardrail, na verdade, o Disney Genie, né, ele segue muito esse princípio de guardrail. Você permite que você crie o seu próprio roteiro dentro dos seus gostos e interesses, e dentro também da realidade do próprio parque. Faz todo sentido, porque você consegue gerenciar as demandas, pico das experiências, né, e antecipar as necessidades. E tem o Disney Genie Plus, que você pode, inclusive, pagar para ter alguns recursos a mais, tá? O fato é que isso tudo coloca o cliente, né? Existe um autor que chama Dan Heath, ele fala The Power of Moments, né? O poder dos momentos. E ele fala muito bem sobre 4 valores importantes para a entrega de boas experiências, de pico da experiência, né? O momento alto da experiência. Elevação, que é você colocar de fato o cliente em cima do palco, ou seja, no nível acima, né, para que ele esteja confortável. Orgulho, ou seja, ele participar daquilo com interesse. Customer Advocate, ou seja, advogado da marca, ele orgulha de estar ali. Entendimento, ou seja, compreensão sobre tudo que se passa, por que ele está ali, como funcionam as coisas, qual é a história daquela empresa. E, por fim, a conexão, ou seja, ele gerar uma conexão real. Essa é a lógica do novo patamar de jornada. Em 2019, eu pude fazer um dos cursos mais legais da minha vida, que foi o Behavior Economics na Escola Executiva da Universidade de Harvard, em Boston. E eu tenho, desde então, trazido esse conhecimento sobre o tema Behavior Economics, ou seja, o tema economia comportamental. A economia comportamental é um dos principais pilares de CX, mas que pouco se fala aqui no Brasil, que seja dita a verdade. E quando a gente fala de economia comportamental, eu coloco, né, um termo, arquitetos de dopamina, ou seja, como você estimula a dopamina, né, que é o hormônio que gera o prazer. Então, quando você vai criar a sua jornada, você precisa ser um arquiteto de dopamina. Você precisa de usar o seu conhecimento, os seus recursos, para guiar o comportamento do consumidor para que ele consiga atingir os seus sonhos, seus prazeres, né? Então, por quê? Né? Os maiores desejos são engatilhados por uma construção de cognições humanas que são provocadas intencionalmente. Ou seja, como empresa, nós somos os arquitetos de dopamina, nós precisamos levar essa jornada precisamente e testá-la, validá-la, para que a gente consiga conquistar esses momentos altos da experiência. Tá bom? Quem já viu essa foto aqui, essa imagem? Essa imagem ganhou um prêmio num concurso de fotografia lá na Europa, enfim, internacional, né? E essa é uma imagem que foi gerada por uma inteligência artificial. Ela chama Theater Doppler Spatial. E é uma imagem linda, né? Veja bem, né? Como funciona? Alguém conhece o DALL-E 2? Quem conhece? Levanta a mão. Pouca gente conhece. Pessoal, testem essa ferramenta, testem essa tecnologia. Criem um cadastro na OpenAI DALL-E 2. Através de um comando, você manda ao computador, a inteligência artificial, criar uma imagem que você quiser. Como foi criada essa imagem? Então, você dá o comando dizendo, olha, eu quero que você faça
um outdoor escrito CX Summit 2023. Ele vai lá e escreve isso. Ele faz uma imagem exatamente nessa circunstância. Então, a DALL-E 2 é uma das inteligências artificiais, né, um dos recursos, uma das ferramentas mais avançadas hoje do mundo. Tá? Mais avançadas. Ela permite que você crie essas imagens de forma com comandos, né, prompts, comandos para criar imagens. Por que não a gente poderia aplicar isso nos nossos negócios, da experiência do cliente, né? Prompts de comandos para nudges, que é o termo que seria correto. Comandos com gatilhos para que o computador, a inteligência, consiga identificar informações e, além disso, engatilhar experiências dentro da realidade do cliente e que, muitas vezes, nós, como seres humanos, não vamos conseguir perceber, né? Então, eu tenho trabalhado numa série de grupos de estudo exatamente para criar esse tipo de fundamento, né, de teoria, para que a gente consiga ter esses gatilhos, como, por exemplo, realizar loops automatizados baseados em clusters. Ou seja, de realizar tratativas com clientes, como, por exemplo, vamos supor que a inteligência artificial fosse a Alexa, que é uma das melhores que existe atualmente, que está no nosso dia a dia. Alexa, mande um voucher de 50% e um pedido de desculpa para os clientes que tiveram produtos atrasados nas últimas 24 horas e interaja com esse cliente até que ele esteja feliz. Um exemplo. Por que não usar esses conceitos, né, igual a DALL-E, comandos, né, prompts, que a gente consiga gerar, né, ou seja, uma lógica de gestão por instrumentos de inteligência artificial. Tem muitas possibilidades, e eu convido vocês a pensarem nessas possibilidades posteriormente. O fato é que a tecnologia e os algoritmos vão falhar em algum momento. Eu vou falar mais tarde sobre singularidade. Mas o fato é que, muitas vezes, é necessário que o algoritmo seja humilde. Será que o algoritmo consegue ser humilde? Ao ponto de pedir ajuda para um ser humano porque ele não está conseguindo cumprir com o objetivo dele? Para chamar uma pessoa que esteja super engajada e que conheça todo o produto e que seja um concierge, seja um coach in moment, que ajude a resolver o problema do cliente. As tecnologias não são perfeitas. A Disney falha, uma companhia aérea falha, um banco digital falha, não interessa. Em algum momento, as pessoas serão ainda fundamentais para que haja uma tratativa com o cliente empática, em tempo real, que você consiga resolver um problema que a inteligência artificial não conseguiu resolver nesse caso. Então, essa é a humildade da inteligência artificial. Vamos para o próximo ponto. Segundo destino é o comportamento, né? Comportamento também, existe uma série de pluralidades. Regionalismos, né? Recortes geográficos, demográficos e por aí vai. Mas o fato é que eu queria passar esse vídeo aqui para vocês verem um pouquinho sobre como o comportamento das pessoas estão mudando e como as tecnologias ajudam a resolver problemas de clientes afetando o seu próprio comportamento. Vamos lá. Se no futuro seu cliente fosse escrever uma carta para você, igual escreveram aqui para a Apple, o que ele escreveria para você daqui a 5, 10 anos? Pensem nisso. E aqui, falando sobre comportamento, o autor do NPS, o Fred, ele fala muito sobre Net Lives Enriched. Ele falou assim, se eu fosse dar outro nome para o NPS, Net Promoter Score, eu falaria de Net Lives Enriched, ou seja, o saldo de vidas melhoradas, enriquecidas. Porque no final a gente está falando de uma construção de melhorias, uma construção de qualidade de vida, uma construção, não importa se é B2B, B2C, a gente sempre fala, né, human to human. E aqui são alguns adjetivos de experiências que a gente poderia listar, que são baseados em várias pesquisas, né, de demandas de consumidores, estudos com consumidores. Então, experiências reais, fluídas, sem estresse, éticas, enriquecedoras, memoráveis, além disso, inclusivas, resolutivas, sustentáveis, simplificadas, recorrentes, saudáveis, requintadas e também facilitadoras.
Eu acho que se você buscar alguma virtude dessas para melhorar a experiência do cliente, você já vai ter um saldo de vidas melhoradas, vidas enriquecidas. Tá? E aqui, por isso que nascem vários negócios, várias demandas, várias inovações, né? Como, por exemplo, produtos que geram menos estresse, cada vez mais um mundo mais estressante. Então, o mercado, por exemplo, de saúde mental global, ele tende a crescer de 4 para 9 bilhões de dólares nos próximos anos. Além disso, qualidade de vida dos pets, cada vez mais as pessoas têm menos filhos, isso é uma realidade. E, em virtude disso, nascem vários negócios, como, por exemplo, a Pet Love fez com a Porto, um seguro para o seu pet. Né? A economia de assinatura, isso traz comodidade, simplicidade, né? Desde o aluguel de carros, mensalmente agora, uma realidade, até mesmo como, por exemplo, a reserva, que tem uma assinatura de camisas, caso você queira ter uma camisa ali periodicamente, recebendo na sua própria casa. Os influenciadores ganharam um peso muito importante, porque existe algo que está colocando até mesmo a Google em crise, que é a busca social, social search. A busca social tem deixado a Google estremecida, porque as pessoas não vão mais somente buscar um melhor vinho ou um melhor restaurante no Google. Elas querem ver alguém que foi lá, que é um especialista e que tem um fundamento por trás e que consiga gerar um conhecimento, gerar uma curadoria sobre um determinado tema. Essa é a busca social. Eu coloquei um perfil super legal, chama Gordo Profissional, é um cara que fala de restaurantes como ninguém. Além disso, cuidar da saúde em casa, né? Então, nós temos o exemplo da Singu, que é uma empresa parceira nossa, que ela leva, né, manicures, leva massagistas para que você tenha qualidade de vida em casa. Cada vez a casa se tornou um hub, muito mais intenso do que antes. Então, agora você tem essa necessidade. Além disso, produtos que são éticos e sustentáveis. Eu falei disso em 2018, lá na experiência do cliente de 2030. Cada vez mais, a nossa pauta de tomada de decisão se passa pela garantia de que aquela empresa seja uma empresa ética e sustentável. Ninguém quer comprar um apartamento numa construtora corrupta. Não funciona. Você vai ficar com medo, você vai ficar frustrado, inseguro, né? Então, o caso da The Body Shop, que faz várias iniciativas no mundo de incentivo a ecossistemas locais para extração de dados de maneira de elementos, né, de produtos de maneira sustentável. A velocidade, ela é uma consequência da tecnologia. A escalabilidade, ela é impressionante. Veja bem, quando o WhatsApp foi vendido, em 2000, alguém me ajuda, na década de 2010, 2016, se eu não me engano, era uma empresa que tinha 1 bilhão de usuários e 60 pessoas na equipe. 60 pessoas numa equipe que atende 1 bilhão de usuários. Isso é uma escalabilidade. E hoje, 99% da população brasileira que tem acesso à internet utiliza o WhatsApp todos os dias. Todos os dias. Sem exceção. Sem dúvida, o Brasil é o grande case do WhatsApp mundial. E isso traz um exemplo de velocidade. As coisas são muito mais rápidas. As coisas se resolvem, inclusive comercialmente. Então, eu coloquei, né, o Rapidesk, que é um exemplo de velocidade de entrega em virtude do avanço das demandas relativas ao mundo dinâmico atual. Os pagamentos cada vez mais simplificados, né? A gente teve o Pix como uma grande revolução, mas cada vez mais teremos novas maneiras. Inclusive, o próprio WhatsApp vai fazer uma série de lançamentos em 2023 relativos a pagamentos digitais. E o Pix lançou recentemente o Pix parcelado, enfim, tem uma série de novidades acontecendo, e isso tudo para garantir que o cliente tenha uma experiência mais fluida e que gere lealdade. O mercado de luxo será sustentado pelos jovens. 40% da receita em 2025 do mercado de luxo será dos jovens. Então, cada vez mais, as marcas, como a Porsche, estão olhando para os jovens, pegando, né, enfim, a possibilidade, o acesso, criando meios de acessibilidade dos jovens a produtos de alto luxo. Tá? Esse foi o ponto sobre o comportamento. Agora vamos falar sobre inovação. O último ponto. Antes, eu queria que vocês vissem esse vídeo.
Esse é um parque aquático na China. Impressionante, não é? Pessoal, quando eu falo de mostrar esse vídeo aqui, eu estou falando que um dos principais pontos que as empresas focam e deveriam focar é em jornadas imperceptíveis. Jornadas seamless. Sem dúvida, isso ali dentro de uma jornada, quando você rodar um NPS com essa turma inteira ali, o que eles vão falar? Que tá, ou seja, um pain point, um ponto de dor que está extremamente lotado. Então, isso não faz o menor sentido, né, manter uma experiência como essa. Então, quando a gente fala de lutar em pain points, cada vez mais o atrito ele é muito importante de ser minado em todos os momentos. Essa é a nova loja super recente da Amazon Go, que vocês já conheciam desde 2018, agora em parceria com a Starbucks. E cada vez mais essa experiência ela se torna imperceptível. Mesmo as experiências físicas, como, por exemplo, a Amazon Go com Starbucks, até mesmo as experiências de entrega online, como, por exemplo, o próprio Mercado Livre, que hoje você, quem é um cliente adicto do Mercado Livre, sabe como funciona. Você tá faltando um sabão em pó, você aperta 2 vezes e chega, às vezes, no mesmo dia para você. Então, veja bem como funciona. Quando eu falo de experiências seamless, holística, né, experiências imperceptíveis e holísticas, a gente está dizendo que cada vez mais o cliente ele tem uma missão. A missão dele é cumprir com algum consumo de produto ou de serviço. Não importa quem é o parceiro que está por trás. Não importa se é a Starbucks, não importa se é a Amazon Go, eu quero o meu café. E as tecnologias, elas vão entregando isso de maneira super rápida, de maneira imperceptível. Então, a interseção das marcas, ela acaba sendo muito relevante. Mesmo que você tenha uma marca líder guiando aquela experiência, na prática, você vai ter uma série de parceiros engatilhados para que você tenha uma experiência mais holística e imperceptível, usando tecnologias e usando alianças estratégicas. Como, por exemplo, o que a Airbnb faz. Fica uma recomendação, se vocês forem para qualquer cidade no mundo que seja tipicamente turística, utilizarem o Airbnb Experiences. Você cria o seu próprio roteiro de várias experiências e o Airbnb, entre aspas, resolve tudo. Ou seja, claro, você pode até ter interações com alguns parceiros, mas na prática você tem a oportunidade de usar várias experiências numa única lógica, numa única prestação de serviço, como se pudesse resumir dessa maneira. Então, isso tem a ver com alianças estratégicas, tem a ver com curadoria, tem a ver com tecnologia, né? Vale muito a pena utilizar, recomendo que vocês façam. Um enigma importante é a face, a nossa face. Nós seremos importantíssimos, a nossa face será importantíssima. Eu acredito que os hardwares estão cada vez mais em extinção. Por quê? A experiência ela tem que ser imperceptível. Você tem que andar pass-through, né? Você tem que andar em linha reta e as experiências irão acontecendo. Então, quando a gente fala de usar a sua face como identidade civil, quando você chega no aeroporto de Guarulhos, a sua face já é identificada e enviada em segundos para o banco de dados da Receita Federal para entender o seu perfil de consumo, bem como suas questões tributárias. A sua face como identidade civil. Além disso, a sua face como identidade de consumo. Já há muitos anos nos Estados Unidos e agora no Brasil, nós temos, por exemplo, o check-in e também o embarque das companhias aéreas utilizando a face. Vocês viram em Congonhas e em Santos Dumont, acho que foram as primeiras, né? Então, não precisa mais de tirar o celular do bolso. Passe. Sua face será a sua identidade de consumo. Na China, a Alibaba, existe a forma de pagamento, como se você fosse na lojinha aqui do CX, você simplesmente mostra a sua face e também realiza o pagamento. Isso, como funciona? São algoritmos de visão computacional que capturam microexpressões faciais, identificando de forma super precisa
a identidade das pessoas. E, além disso, você tem hoje, né, muito bem, hoje um dos melhores algoritmos de leitura facial é da própria Apple Pay, né, da própria Apple, que você tem no iPhone para destravar seu celular, destravar aplicativos e até mesmo pagamentos. E, por fim, acesso. Como, por exemplo, eu coloquei aqui o metrô de Moscou, que você não precisa andar com nada, somente com a sua face. Olha esse vídeo. Você olha, alguns aeroportos já possuem também na parte de alfândega, né? Simplesmente coloca seu rosto e passa. Então, essas, de fato, a face como passe será uma das grandes viradas, eu acredito, né, tecnológicas, inovação. E a Forbes foi lá e colocou uma impressora 3D para imprimir a foto do jornalista e mostrar se a impressora 3D seria capaz de desbloquear pagamentos, desbloquear acesso através da face. E alguns celulares passaram. Olha lá, alguns celulares foram liberados através de uma impressora 3D. Aí nasce um outro problema, né? Nasce um outro problema de segurança da informação. Por fim, algoritmos fura-bolhas. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui já foi no Spotify, na Netflix ou no YouTube e sempre vê mais do mesmo? Ou seja, você sempre tem ali uma linha de raciocínio que está dentro de uma bolha. Eu não sei se você tem essa percepção, eu não sei se todo mundo tem, mas muitas vezes você se sente, às vezes, enfim, travado, né? Engessado. Eu acredito muito, por quê? Né? Como funcionam os algoritmos? Você coloca entrada de dados, nesse caso, né, dados comportamentais de ambientes online. Além disso, você pega, né, esses ingredientes e faz uma instrução lógica para guiar ali um resultado, um output, que vai gerar uma série de recomendações de conteúdos. Isso é fundamental para e-commerces de varejo, e-commerces de marketplaces, companhias aéreas, isso é fundamental até mesmo, empresas de turismo, e por aí vai, né? Então, além das plataformas online de streaming, por exemplo, que eu citei. Então, como funcionam os algoritmos fura-bolha? Os algoritmos, eles podem ir cavando essas bolhas pelas laterais, né? E isso requer uma série de conteúdo, na verdade, de desenvolvimentos tecnológicos, né? Muitas vezes são chamados baseados em deep learning, né? Aprendizagem profunda, que, vamos dizer, é uma dissidência, não é uma dissidência, uma evolução, um complemento do machine learning. Esse aqui é o exemplo de deep learning do carro da Tesla. Assim que o carro da Tesla enxerga a rua, né? Tudo em tempo real, através de um superprocessador, né? Que ele fala em qual avenida ele está, se está chovendo, se está com a pista molhada, se está com acesso liberado, se está em construção, olha lá, tem aquelas palavras do canto esquerdo ali, né? Então, muitas vezes, o carro, em todos os momentos, ele vai passar por várias áreas que ele nunca passou antes. Uma vez, por exemplo, o engenheiro da Tesla estava mencionando que a primeira vez que o carro viu uma pomba. Então, é um objeto desconhecido. E ele tem mecanismos de aprendizado para que você consiga furar essa bolha de conhecimento, né? Então, imagina só se dentro das inovações, né, nossa, de consumo, inclusive nos ambientes online, digitais, nós tivéssemos algoritmos fura-bolha. Por que todo mundo tem que ir para Paris? Ou seja, as recomendações de viagens se passam muito pelos mesmos locais, pelas mesmas coisas, os mesmos vídeos. O consumo, ele é muito restrito. Nós podemos criar novos precedentes de consumo através de deep learning. E, por fim, o bolão da singularidade. Eu quero saber aqui quem vai acertar o ano em que os computadores serão convincentes como seres humanos. Esse é um vídeo da Boston Dynamics, que é uma empresa de robótica lá de Boston, nos Estados Unidos. Inclusive, esse robô, ele estava no Rock in Rio esse ano. Eu não sei se o nosso querido Luiz Justo vai falar. Mas ele estava, é um dos robôs, né, mais legais que existem atualmente da Boston Dynamics, e ele ajuda em questões militares, ele ajuda em segurança pública, ele ajuda, além disso, na agricultura, na mineração e por aí vai, né?
O fato é que os computadores não são convincentes como pessoas ainda. Entra em qualquer chatbot de qualquer empresa atualmente. Você, ser humano, tem que falar a língua do bot. Não é o bot que fala a sua língua. Pode ser em voz, pode ser em texto e por aí vai. A singularidade será o momento em que você não irá perceber se é um ser humano ou se é um computador. Ou seja, tem um momento que isso vai acontecer. Como o Google Assistente já provou, esse é um vídeo já até antigo, mas recentemente um ex-engenheiro da Google falou que ele viu consciência na inteligência artificial do Google. Ou seja, parece que evoluiu em relação a esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, no qual uma pessoa, no caso o presidente do Google, ele pede para o Google Assistente, que é o computador, ligar para agendar um corte de cabelo. Vamos ver como é que funciona. Computador e pessoa. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Incrível, né? Nesse caso, a atendente ela nem percebeu que era uma inteligência artificial. É algo assustador. Isso se passa, né, por esses sistemas adaptativos complexos, ou seja, no qual requer bastante engenharia ali por trás, né? Aí vai chegar um momento que a gente vai falar assim, Google, liga para a Alexa do Manuel Carlos, que está aqui na frente, para resolver com a Alexa dele algum problema. Imagina, Manuel. Vamos esperar por esse momento, né? Pessoal, eu queria passar esse vídeo agora para vocês. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. But at that moment, he wasn't a terrorist, he wasn't an insurgent, he wasn't an Iraqi. He was a scared man. تقدر تسامحيني ده انا قتلت بيك او خيك وما في قانون حسبني بتسامحيني؟ Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida. And then I met, to me, the love of my life. And her name was Jen, and gosh, it was just like my world changed. Sumulin ni panin mo. Lady Nido. Aí eu pergunto para vocês, já que a gente não pode mudar o passado, a gente tem que mudar o futuro através do presente. Tudo que eu falei é futuro, claro, deve acontecer e nós estamos trabalhando por isso.
a realidade ela tem que ser respeitada. A gente tem hoje um outro nível. Todos os algoritmos, todas as ciências, as inovações são super importantes para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o propósito. A experiência do cliente é uma das maneiras, através das empresas, mais legais de fazerem esse movimento de transformação para a qualidade de vida das pessoas e a felicidade de vida das pessoas. Então é esse recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e a gente começa agora o CX Summit 2022. Vamos lá. Obrigado. Tomás, queria aproveitar que você está aqui e dizer que, vendo a sua palestra, eu fiquei muito impressionado com essa coisa das conexões, né? Você fala muito bem no seu speech sobre conexões entre as marcas e seus clientes, as oportunidades que nascem de conexões. E me chamou uma atenção muito curiosa aqui que as oportunidades acontecem mesmo. Eu, recentemente, renovei meu passaporte e nunca fui a Dubai. Então, fica a dica. Bora. Tá? Vai ser um prazer. Que vai ser muito legal estar com você lá. Gente, seguinte, temos uma pergunta de cada lado para o Tomás, que estamos com o tempo um pouco apertado, tá? Então, uma pessoa do lado de cá vai fazer uma pergunta e outra pessoa do lado de lá. Já temos alguém? Já temos quem? Vamos lá, como será? Ó, temos nossas assistentes de palco com microfone. Alguém já havia levantado a mão antes de você? Vou te falar. Desculpa, viu? Mas guarde sua pergunta para as próximas, hein? Muito bem. Quem temos aqui? Qual é o seu nome? Não temos uma pessoa? Então dá um microfone aqui para ela. Eu vi você levando o microfone para a moça ali, ela desistiu? Não quis mais. E o que aconteceu? Muito bem, então será a sua oportunidade, tá legal? A pergunta que você vai falar para o Tomás. Qual o seu nome, por gentileza? Olá, eu sou Paula Coelho, de Belo Horizonte. Tomás, prazer estar aqui. A minha pergunta você falou bem da biometria facial, e aí eu queria saber das empresas parceiras, clientes, como está a evolução da biometria por voz? Legal. Veja bem, os algoritmos de cada vez mais, né, ou seja, as interfaces humanas, elas acabam sendo muito mais disseminadas e há uma evolução, né, constante desses tipos de tecnologia ao longo dos últimos anos. Isso muito baseado em visão computacional. Eu acho que hoje as câmeras elas ganham muito mais relevância do que voz. Existem, por exemplo, empresas nos Estados Unidos que fazem, inclusive universidades que possuem algoritmos open source, ou seja, de código livre, que você consegue utilizar a leitura facial para fazer, por exemplo, a leitura de emoções das pessoas. Existem várias empresas que fazem o entendimento por voz, como, por exemplo, a NICE, que é uma empresa que está situada em Israel. Mas, cada vez mais, nós temos uma interação por voz reduzida de forma telefônica e muito mais assíncrona, que gera um outro desafio, né? Veja bem, porque, na prática, a gente fala muito mais hoje no telefone assim, ou então assim, do que assim, né? Então, eu acho que essas empresas elas têm evoluído bastante. Inclusive, processamento de linguagem natural é uma realidade, inclusive pega tons de voz, que é uma complexidade muito acima do texto, porque você tem uma série de circunstâncias, tom de voz, mas eu acho que hoje a melhor tecnologia do mundo para fazer esse tipo, que inclusive tem uma API, né, para fazer esse tipo de trabalho, é de fato a Amazon. A Amazon na Alexa ela chega a ser muito impressionante. Como ela se popularizou e ela tem uma grande presença, né, no mundo inteiro, ela tem um ciclo de aprendizado muito mais alto. Então você pode utilizar esse recurso para fazer outras aplicações, como por exemplo, uma habilitação de algum tipo de portal de segurança, enfim, alguma coisa. O fato é que a leitura facial ela tem ganhado um peso muito maior, eu acho, do que a questão da voz. Beleza? Boa, obrigado. Temos uma pergunta agora do lado de cá. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Duas mãos levantadas aqui. Oh, meu Deus, que difícil escolha. Tudo bem, vai ser para ela, então. Olá, bom dia.
Eu sou a Paula, trabalho em CX no Banco Bradesco. E, primeiro, parabéns pelo conteúdo, fantástico a apresentação. Eu vou ser um pouco enviesada para o mercado bancário, naturalmente. Considerando o mercado bancário atual, com atendimento humano e o crescente serviço digital, não apenas dentro dos bancos tradicionais, mas os bancos que já nascem digitais, as fintechs, gostaria de saber qual é a sua visão das expectativas do consumidor quanto a este tipo de serviço. A gente sabe que Brasil versus países de primeiro mundo, estamos aí ainda engatinhando em algumas questões relacionadas ao atendimento digital, mas é uma tendência. Então, entender qual que é a sua visão nesse sentido. Obrigada. Legal, ótimo. Inclusive, na semana passada, eu trouxe um time da XP, diretoria da XP Investimentos, para visitar um cliente nosso, que é o Banco Inter, exatamente para falar sobre todas essas questões, né? E foi muito legal, foi muito rica a troca. E, veja bem, existe até um termo, né, que se usa, a gente já ouviu falar, que é a uberização do atendimento. Ou seja, as empresas nativas digitais, DNVBs, que são chamadas, né, elas tradicionalmente possuem tempos de resposta e também autosserviço muito mais amplos e intensos, né, ou seja, muito mais maduros do que empresas que são um pouco mais tradicionais. E como as gerações vão mudando, as personas vão mudando e a jornada vai mudando. Então, a partir disso, é muito importante entender exatamente qual é a sua persona. Porque a dimensão de um banco como o Bradesco tem uma relevância muito grande num contexto demográfico e geográfico absurdo. Então, são vários destinatários, né? Então, se você vai atender uma agência super, sei lá, super remota, né? Muitas vezes não tem um acesso fácil à internet, etc. As pessoas precisam daquele recurso ainda. Mas como as pessoas, cada vez mais, né, as pessoas vão ficando, os jovens vão se bancarizando, né, ou seja, nesse sentido, na prática o tempo de resposta acaba sendo fundamental. O tempo de resposta é diretamente proporcional à satisfação do cliente. Quanto mais rápido você é, maior a satisfação. Além disso, o autosserviço, os recursos de autosserviço. Teve um banco uma vez que nós observamos que as pessoas ligavam, 10 mil pessoas ligavam por mês para obter liberação do limite do cartão de crédito, porque os bancos digitais liberam, na verdade, imediatamente, e esse banco não liberava. Então, esse recurso precisou ser desenvolvido num nível autosserviço para que você trazesse retorno de investimento para essa experiência e minasse esse ponto de dor, né? Então, ou seja, de acordo com a sua persona, você vai ter, de fato, um nível de entrega cada vez mais digitalizado, né, dependendo do público, e também, de acordo com a sua realidade, você, enfim, vai ter que buscar outras maneiras que não sejam digital. Mas o fato é que a uberização do atendimento é uma realidade. Então, você vai, por exemplo, hoje, hospitais. Quem aqui é de hospital sabe, tempo de espera em fila é um problema. Por quê? Quando você vai olhar o NPS de um jovem dentro de um hospital, acerca de tempo de espera, de fila, o NPS é muito pior. Por quê? O jovem ele tem uma expectativa de tempo de resposta mais rápido, em relação a pessoas que são um pouco mais velhas. Bem nessa lógica. Valeu. Muito bom. Obrigado. Mais aplausos para o Tomás Duarte, que termina aqui nossa participação. Valeu, com ele. pessoal. Obrigado, Tomás. Um abraço. Valeu. Tomás, muito bem. Gente, nós vamos...